Que a paz do Senhor esteja conosco. Muito prazer em estar com vocês aqui hoje, como nesses últimos dias, como nesses últimos meses, como nesses últimos anos. Tragédias coletivas são um horror, são tudo de ruim, são uma desgraça. Assim tem pensado a nossa cultura, assim tem expresso os filmes que adoram catástrofes e tragédias coletivas, pois nós, aqui no Oração Ação, fizemos do limão uma limonada. Fizemos da tragédia um ponto de encontro. E a pandemia fez brotar um espaço de fraternidade entre nós, a partir do espaço da fraternidade em nós. Muito bom, muito prazer por estar com vocês aqui. Hoje nós viemos pensar sobre uma das crenças, uma das autoprogramações mais importantes, que até agora têm sido mais aprisionantes, mas que por isso mesmo podem ser muito libertadoras, muito produtivas, se transformadas. É a questão, o binômio, julgamento e aceitação. Dois lados de uma mesma moeda, a moeda de como conviver com o erro. Acusando, julgando, punindo, ou observando, aceitando e nos transformando. Para pensar a respeito disso, vamos revisitar uma famosa, muito conhecida e muito saborosa passagem do Evangelho, que tem nuances que talvez nem todos tenham percebido. A gente estimula do jeito que conseguirmos a visão de cada um. É aquela passagem em que certos fariseus, certos escribas, tendo acompanhado a pregação de Jesus e vendo o quanto ele falava de misericórdia, de compreensão, de perdão, resolveram apresentar uma situação que para Moisés era imperdoável, para saber qual seria a posição de Jesus perante aquela situação. Mas nesse ato, nessa arapuca, nessa armadilha que eles montaram para aprisionar Jesus, para prender Jesus, revelou-se todo um padrão de comportamento, o padrão de comportamento do julgamento, que os judeus, tão orgulhosos de Moisés, seu profeta maior, que trouxe do alto o mandamento não julgarás, se mostraram atolados na sombra, dizendo-se em defesa da luz. A situação era que Jesus estava numa praça rodeado de gente e veio até eles um grupo de escribas e fariseus enraivecido, arrastando uma mulher. Abrindo caminho no meio da multidão, chegaram até Jesus e lançaram a mulher aos pés do mestre, dizendo: esta mulher foi pega em flagrante de adultério. Moisés manda
que uma mulher pega em flagrante de adultério seja apedrejada até a morte. O que recomendas tu, ó mestre? A situação era praticamente sem saída. Se ele falasse apedreja a mulher, confirmando Moisés, ele estaria negando toda a sua doutrina, negando toda a sua pregação de misericórdia, de compreensão e perdão. Se ele fosse contra Moisés e falando para absolvê-la, ele, Jesus, assim como todos aqueles que fossem contra a lei de Moisés, estaria condenado à morte. Negar a si mesmo ou negar Moisés? Matar a mulher ou matar a si mesmo? Qual a alternativa? A situação é muito rica para nós pensarmos sobre o julgamento. Em primeiro lugar, porque eram homens trazendo uma mulher para a punição. E punição por um crime muito específico, o adultério, que só pode ser cometido por duas pessoas. Certamente naquela situação um homem e uma mulher. E aqueles homens raivosos, querendo apenas capturar Jesus numa armadilha, apresentaram apenas a mulher. Por quê? Porque o julgamento serve a uma conveniência. O julgamento serve a uma acomodação. Acusando a mulher, eles encobriam o erro do homem. Acusando os outros, no padrão do julgamento, nós pretendemos, nos colocamos numa posição de juízes, de acusadores, de moralistas, de defensores da moral, da correção. Personagem que disfarça, que distrai, que encobre os nossos próprios erros. Não é à toa que, por exemplo, os terríveis agressores domésticos que abusam dos seus filhos, regra geral, compõem personagens sociais acima de qualquer suspeita. Líderes comunitários, professores, médicos, juízes, promotores, assistentes sociais, conselheiros tutelares. Esse é o personagem da acusação, o personagem da hipocrisia, o personagem do julgamento padrão que nos tem aprisionado. Porque é claro que quem disfarça as próprias doenças não se cura. Quem encobre as próprias ignorâncias não aprende. E é claro, nós, acusando os outros para disfarçar nossos erros, nos paralisamos. Esse tem sido o padrão até agora. Essa é a razão por nós, 8 bilhões de encarnados, em plena transição planetária, em pleno fim de um ciclo, estarmos ainda encarnados, alunos ainda em sala de aula, doentes ainda na enfermaria. Não nos curamos e não aprendemos exatamente por nos iludirmos, por preferirmos encobrir nossos erros com a acusação dos outros.
Triste opção, triste caminho, mas Deus é por nós, colocou-nos em sala de aula ainda, numa esperança grande que nós acordássemos, transformássemos esse padrão e ganhássemos um outro padrão, um padrão de mobilização, de boa vontade, de aprendizado e de cura. Qual seria esse padrão? O padrão básico, a ferramenta básica da transformação, da evolução, da melhoria, do aprendizado, da cura é a aceitação. E não é à toa que nessa humanidade teimosa e paralisada, a aceitação seja muito mal compreendida. Para o homem comum, para a humanidade, a aceitação é uma maneira de não ação, de apatia. Vejam vocês. O julgamento dá uma ilusão de movimento, de ação, de virtude. A aceitação tem uma aparência para a humanidade equivocada. De não ação, de conformismo, de paralisia. Mas examine os fatos, examine a aceitação na vida. Se ela não é, muito pelo contrário do que a maioria supõe, a base da transformação, a base do aprendizado e a base da cura. Examine. Por exemplo, um doente, um viciado. O alcoolista se paralisa, se condena à não cura, se condena até à morte pelo seu vício, no momento em que ele não assume o seu vício. No momento em que ele disfarça, ele diz que bebe socialmente, para a hora que quiser. Tudo que ele perdeu, os empregos, os casamentos, as relações, as amizades, foi tudo por culpa dos outros. Nunca assumindo a responsabilidade. Pais de filhos portadores de necessidades especiais, muitas vezes disfarçam, não aceitam, brigam com todos aqueles que tentam alertá-los para que busquem atendimentos, para que busquem terapêuticas de amenização, pelo menos, do quadro de seus filhos. Tanto o alcoólico quanto os pais de crianças portadoras de necessidades especiais, quanto todos os necessitados, todos os paralíticos, que praticamente é toda a humanidade, nós só nos movimentamos, só começa a cura, só começa o aprendizado, só começa a transformação com a aceitação. Alguém que tem uma casa com uma rachadura muito grande, mesmo que um engenheiro especialista entre na casa e aconselhe: rapaz, você precisa quebrar essa parede, refazer as colunas, porque essa rachadura é muito importante e pode gerar um desastre. E a pessoa: não é problema nenhum. Essa rachadura não é problema algum. Negando, brigando, não aceitando, passa uma massa corrida, lixa, passa uma tinta e fica bonito. E é bem pintada e colorida que a casa irá cair. Só a aceitação gera a transformação, gera a evolução. Quando os acusadores da mulher adúltera foram embora, ficando na praça apenas a mulher e Jesus, ele
perguntou para a mulher: aonde estão os seus acusadores? E ela disse: foram embora, não ficou nenhum. Eles não te condenaram? Não, disse a mulher, e Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que há em uma negação do erro? Claro que não. Há uma afirmação do pecado, há uma afirmação do erro. Mas numa atitude de compreensão, numa atitude de estímulo, numa atitude de impulso, numa atitude de estar junto, não aquele distanciamento arrogante e pretensamente virtuoso da hipocrisia. Quando alguém erra, quando os outros erram, quando nós erramos, o que nós precisamos é de alguém próximo, que ao invés do padrão da acusação, do desmerecimento, nos estimule ao padrão do reconhecimento do erro e da programação do não erro, do aprendizado, da melhoria, da evolução. Eu também não te condeno, vá e não erres mais. Não é maravilhoso isso? 2 discípulos, no momento final, nas últimos instantes da missão do Cristo na Terra, lá na última ceia, 2 discípulos foram chamados a atenção por Jesus: Judas e Simão Pedro. Sobre Judas, ele disse para todos os discípulos que um deles o haveria de trair. E levantando-se Judas para sair, certamente entristecido no seu coração, o mestre lhe disse: vá e faça o que você entende que deve fazer. Para Simão Pedro, ele anunciou: ainda essa noite, antes de cantar o galo, você vai me negar por 3 vezes. Ambos, tanto Judas quanto Simão, não ouviram, não tiveram ouvidos de ouvir a advertência de Deus, a advertência da vida, vinda pela boca de Jesus. Nós todos. Deus nunca nos deixa sozinhos. Sempre envia advertências, conselhos, situações para que nós despertemos da nossa ilusão. Mas frequentemente nós não ouvimos. Como Judas, como Simão. Ok, o erro chegou. Nós erramos muito. Os outros erraram muito. O que fazer? Essa é a situação nossa agora. Nós não estamos aqui por outro motivo. Nós erramos muito, todos nós. Claro que os outros erraram conosco, mas nós erramos muito e estamos paralisados, afundados num mar de lixo espiritual, mágoas e culpas, culpas e mágoas, toneladas. O que fazer quando já erramos? Judas e Simão apresentam 2 modelos, 2 caminhos que precisam ser estudados nas suas bases, porque são as 2 opções para nós, que como eles erramos muito. O que fazer quando erramos? Judas, percebendo a enormidade do erro dele,
matou-se. Não teve a aceitação, não teve a coragem, não teve a lucidez de enfrentar sua sombra. Fugiu dela. Com todo respeito a toda a massa de pessoas que também foge das suas sombras, inclusive pelo suicídio, Judas fugiu. Que fez Simão Pedro? Os evangelhos contam que logo depois da terceira negação, onde falaram para Simão, como nas outras vezes, você é discípulo desse que está sendo julgado. Ele disse não, não, não. Na terceira vez que ele negou, logo segundos depois cantou o galo. E quando cantou o galo, conta-se que Jesus virou seu rosto e olhou Simão Pedro nos olhos. Certamente e sempre um olhar de compreensão, de aceitação, de estímulo à transformação. Um momento chave. No maravilhoso livro Paulo e Estevão, que eu recomendo a todos, autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, é precioso esse livro. Fica claro que Simão Pedro, nas suas pregações, sempre lembrava a todos e a si mesmo do erro cometido. Certamente foi um remédio fabuloso contra os elogios e a idolatria que chegavam até ele. Como eu posso julgar os outros se eu errei tanto? Como posso atirar a primeira pedra se não estou sem pecado? E fez do seu erro remédio para todos aqueles que erravam também à sua volta, negando-se à acusação, ao julgamento e à punição daqueles que erraram. Fez do seu erro uma pedra fundamental para toda uma grande obra de compreensão, de aceitação, de cura, de ensinamento, de caridade, na Casa do Caminho que ele construiu nos arredores de Jerusalém. Nós também, nós todos que erramos muito, que temos muita mágoa e muita culpa no coração, também temos as duas opções. Afundarmos-nos na mágoa, afundarmos-nos na culpa, paralisados em nossa própria casa mental como um acumulador de lixo que já não pode movimentar-se para lugar nenhum. Nós também podemos ser Judas e nos punir, nos acusar, nos eliminar. Mas nós também podemos ser Simão Pedro. Admitir nossos erros, aceitar nossos erros e fazer do nosso erro um mandato de amor, um mandato de luz, uma pedra de toque, uma ferramenta fundamental para o autoaprendizado e para o aprendizado daqueles à nossa volta, em humildade, em aceitação de sua sombra. Aceitação ou julgamento? Compreensão e transformação? Ou revolta e autodestruição? Judas ou Simão? Pense nesses grandes símbolos, porque eles marcam maravilhosamente as opções que você, minha amiga, meu amigo, que eu e vocês temos nesse momento crucial das nossas vidas. Continuaremos a acusar os outros
a disfarçar os nossos erros pela acusação dos outros, ou assumiremos a condição de todos errados, de não estar sem pecado, de não poder atirar a primeira pedra, mas de aceitar nossos erros e fazer deles ferramentas de serviço, ferramentas de aprendizado, ferramentas de transformação. Qual dos dois caminhos? Ótimas escolhas para todos nós. Muito legal, Maria José. De vez em quando o Face faz isso pra gente, só tem o nome de Maria José, então eu só saúdo minha grande amiga. Só saúdo minha grande amiga. Temos certamente outros amigos e a todos eles, como Maria José também, estimulo para que compartilhemos, para que multipliquemos essa reflexão tão fundamental. Tão mal temos lidado com os erros, tão bem podemos fazer do limão uma limonada, do veneno um remédio, como a homeopatia faz. Somos capazes disso. Somos necessitados disso. Transformemos o veneno com o qual nos temos intoxicado em remédios estimulantes, encorajadores, que nos darão a lucidez e a energia necessárias para a nossa transformação. Muito boa noite, Diana Costa. Muito legal estarmos juntos. Ótimas decisões para nós. Simão Pedro ou Judas? Façamos a melhor escolha para nos transformarmos o máximo possível já. Até a próxima. Amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Um grande abraço. Muito bom estarmos juntos. Muito feliz por isso. Paz e bem para todos os amigos. Que assim seja.